Saudações, conforme a hora do dia. Nós vamos falar sobre um tema muito importante que são os pontos relevantes. Este é o nosso canal no YouTube, em que na qual já temos aqui algumas aulas gravadas. Então, quem está a começar agora em nossa academia, pode lá verificar aqui o nosso canal JCFX para ter contato com as outras aulas. No entanto, estamos na série de introdução ao mercado e hoje vamos falar sobre pontos relevantes, né, que é o nosso First Start 3. Estamos a usar um material exclusivo da Master Academy, uma academia na qual eu fiz parte. No entanto, nós vamos explicar aqui de forma detalhada relativamente aos pontos relevantes de um alvo dentro do mercado, de um target, né? Vamos falar sobre a zona de ação, vamos falar sobre a zona de saída, vamos falar sobre o nível de invalidação. Ainda assim, é inerente que nós falemos sobre risco versus recompensa, né? E posteriormente vamos falar sobre os tipos de ordens nesta aula. No entanto, zona de ação é a zona escolhida para a execução de uma ordem. Temos ainda a zona de saída, que permite que uma operação seja fechada automaticamente assim que o mercado atinge essa zona de potencial ganho. E temos o nível de invalidação, que é chamado de stop loss também, né, muito conhecido por esse termo, que é o limite de perda que encerra automaticamente a posição em que ordens não estão a seguir a direção pretendida. Então vamos para o gráfico mostrar isso para que consigamos entender. Dentro do mercado de Forex, o normal é os targets em Forex serem dessa cor, né? Serem dessa cor. Conforme nós vemos aqui na internet. Então, conforme nós vemos, nós temos aqui a zona vermelha, é a zona stop loss, é a zona verde, é a zona take profit, de lucro. E a linha que divide o meio, né? A linha que divide o stop e o TP é a nossa zona de ação. Eu vou mostrar isso, mas estou a mostrar simplesmente aqui na internet para vocês perceberem as cores padronizadas disso, ok? No entanto, depois, aquilo que nós temos nos vídeos anteriores, as pessoas tendem a personalizar. Então, nós temos dois targets de compra e de venda. Temos dois targets de compra e de venda. Qual é a diferença dos targets de compra e de venda? A zona de reação, a zona de stop loss, a direção desses targets. Então, vou lá mapear isso para vocês, né? Isso aqui é um target de buy, de compra. Esse é um target de sell, para venda, ok? Aqui, para compra, é a nossa zona de stop loss, né? Stop loss, deixa-me lá escrever, stop loss. E aqui é a nossa zona de take profit, que é a nossa zona de saída. Aqui, essa linha azul é a nossa linha de, é a nossa zona de ação. Zona de ação. Exatamente aqui nessa zona. Aqui é a nossa zona de stop. E aqui é a nossa zona de take profit. Estes são os nossos pontos relevantes. Então, essa zona de take profit é a nossa zona de lucro. Se vocês conseguirem perceber, a zona de lucro normalmente é maior que a zona de stop loss. O nosso dinheiro normalmente fica aqui no stop loss, é o nosso stop loss. O nosso investimento está sempre no stop loss. E o nosso take profit é quanto nós esperamos do nosso investimento. A nível de risco-retorno, eu vou fazer aqui um zoom, para vocês perceberem. Sempre que eu coloco o mouse por cima do target, se vocês perceberem, colocarem uma pausa no vídeo, verão que razão risco-retorno 3. Quer dizer que SE3 é o número de retorno do nosso stop loss. Estaríamos a esperar quanto nós investirmos aqui versus esse valor. Esse target é 3 vezes o valor que nós colocamos aqui. Então, sempre que vocês ouvirem a expressão
fiz uma trade 1 para 3, fiz uma trade 1 para 4, fiz uma trade 1 para 4, fiz uma trade 1 para 5, aí em diante, né? 1 para 1, 1 para 1, 1 para 2. Então, sempre que ouvirmos 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, quer dizer que é o retorno, é o stop loss, né? O nosso investimento versus esse número de vezes. E assim é que funciona as questões de retorno. Então, vamos lá perceber. Sempre que quisermos fazer uma compra, vamos usar o target de compra. Sempre que quisermos fazer uma venda, vamos usar o target de venda. Então, nós conseguimos perceber o seguinte. Se estás numa trade e o preço chegar aqui na zona de ação, a tua trade automaticamente irá ativar. E se o preço chegar até o limite do teu target, do teu take profit, a tua trade fecha automaticamente. É como se você deu a informação ao mercado que tão logo chegares nessa zona em que na qual tem um preço, né, aqui na barra dos preços, né, tão logo chegar nessa zona, fecha automaticamente a trade. Até ali estou positivo, ou seja, eu só quero que a minha trade vá até esse point. Mas se o mercado ir contra a tua análise, ires aqui a stop, passado o teu limite de stop, tu perdes simplesmente o valor em que tu decidiste, em que você decidiu colocar aqui no stop loss. Se é 100 dólares, simplesmente tu vais perder 100 dólares. Se tens uma conta de 1000 dólares e simplesmente no stop loss colocaste aqui 100 dólares ou 200 dólares, é simplesmente esse valor que tu vais perder. E não vais perder toda a banca. O mesmo acontece o target de venda. Se ir a favor da tua análise, take profit. Se ir contra a tua análise, stop loss, e simplesmente perdes o valor que investiste a nível de stop. Então é assim que funciona, né, os pontos relevantes. E nós usamos muito. Não tem como fazeres uma trade sem perspectivar, né, a compra ou a venda de uma determinada região. Quanto ao risco versus recompensa, né, é a medida que um trader utiliza para calcular quanto é que irá arriscar perder em comparação com aquilo que pode ganhar. O risco retorno ou recompensa é determinado com base no número de pips, do nível de invalidação e do ponto de saída. Ok? Procurar posições onde podemos ter um potencial ganho de 2 ou 3 vezes, até mais, maior do que aquilo que estamos a pensar arriscar a longo prazo, irá aumentar a nossa lucratividade. O que é que acontece? Para traders iniciantes, vamos esquecer retornos de 1 para 1. Vamos esquecer retornos de 1 para 1, de 1 para 1, de 1 para 1, né? É como se fôssemos a colocar 100 dólares simplesmente para ganhar 100 dólares. Já não é um bom negócio. Pelo menos vamos pensar em retornos 1 para 2, 1 para 3. Quem está a começar não precisa de muita coisa. Precisa 1 para 1, 1 para 2 e aí está extremamente tranquilo. Então, que possamos pensar em retornos 1 para 2, 1 para 1. Né? Se colocarmos aqui, aqui está 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. Provavelmente podem não perceber bem 100% do que está escrito aqui nessas linhas vermelhas. Podemos entrar em chamada com o pessoal da comunidade ou dar um stop no vídeo, façam um zoom e vão conseguir perceber que a razão risco-retorno é em relação ao TP e ao stop loss. Ok? Então é isso. Vamos lá seguir. Tipos de ordens. Nós temos dois tipos de ordens em que na qual nós teremos um vídeo específico no MetaTrader a explicar sobre os tipos de ordens, mas nós temos dois tipos de ordem: execução instantânea e ordem pendente. Quanto às execuções instantâneas, nós temos buy market e sell by market. Quanto às ordens pendentes, nós temos buy limit e stop, ou seja, no limit nós temos buy limit, sell limit. E no buy stop nós temos sell stop e buy stop. Então, importa referir aqui que a execução instantânea é quando entramos numa posição ao preço atual em que o mercado se encontra nesse preciso momento. E ordem pendente quando colocamos uma posição em stand-by.
dando indicação a broker para automaticamente comprar ou vender um par de moeda assim que ele atingir o preço que futuramente atingir. Então, vou explicar aqui relativamente a uma ordem pendente. Imaginem que o preço está aqui nessa região em que se encontra. Né? Vamos lá apagar isso aqui, limpar aqui o nosso gráfico. Aqui o nosso gráfico. Então, imaginem que nós estaríamos à espera do gráfico aqui, fizemos a nossa análise extremamente minuciosa nessa região e a nossa perspectiva é que o preço chegue nessa região. O nosso preço de ação é essa linha, não esqueçam, essa linha aqui que divide o stop e o TP, o nosso preço de ação, e nós temos aqui na barra direita dos preços 4.323, né? Nós estamos a perspectivar que o preço chegue aqui, nessa zona e tal. No entanto, nós estamos a informar sim para o mercado. Nós vamos tirar os pontos na qual levamos para o MetaTrader, né? Nós temos aqui, dando 2 cliques no target, nos dá aqui essa informação. Temos o nível de lucro, que é o take profit, temos o nível de stop aqui, que é o stop loss, e temos aqui o preço de entrada, que é a zona de ação. E mais aqui à direita, né? Para quem quiser tirar os pontos aqui, nós temos aqui temos o preço, o stop loss, que é 4.322, temos o preço de ação, que é 4.323, e temos aqui o TP, que está nos 4.332. No entanto, pegando essas informações, nós conseguimos colocar uma ordem pendente do MetaTrader. E dizemos o seguinte: ative a nossa trade tão logo chegar nessa região. Ou seja, a trade só vai ativar quando o preço chegar nessa região. Okay? Ir até ao nosso destino perspectivado. Caso não, vamos a stop loss. E assim, stand-by é esperarmos que o preço reaja numa determinada zona. Mas, conforme eu já expliquei, teremos um vídeo exatamente que fala sobre as ordens de execução no mercado.